E aí eu percebia que a minha família, amigos, né, todo mundo desesperado em querer me ajudar, me viu naquela situação cada dia pior, cada dia eu tinha uma condição ruim, né? E, e aí me levaram então para fazer um retiro de cura espiritual. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu vi que o menor problema era o meu. O menor problema era o meu. Lá tinha gente implorando pela cura do câncer, implorando por uma cura, para sair daquelas cadeiras, pobres, gente com N coisas, entendeu? Mas a minha causa, o meu problema era o menor de todos. E eu me senti tão mal. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu tenho tudo praticamente. Eu só precisava ter ânimo, eu só precisava sair daqui de dentro uma força muito grande. Mas o resto eu tinha tudo. E eu falei, cara, eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso fazer uma escolha, eu preciso novamente decidir sair desse lugar. Eu preciso erguer minha cabeça, eu preciso tentar novamente. E aí eu vi que o meu problema era muito pequeno em relação ao dos outros. E isso serviu para me dar um ânimo para recomeçar novamente. Então eu falei, eu sei, eu não estou muito bem, eu estou mal, né? Eu não estava bem, mas eu também preciso dar continuidade. Eu não posso desistir, eu não tenho nem o direito de desistir, e eu preciso dar o meu melhor, né? E aí eu tentei novamente dar os meus primeiros passos, e eu comecei a dar os meus primeiros sinais, então, de renascimento. Lá eu estava fazendo várias coisas, terapias, comecei a fazer um plano, né, para mudança e para sair, claro, obviamente. Então, eu passei mal naquela época e quando eu comecei a fazer esse plano, novamente eu tinha picos que eu passava muito mal, eu ficava um pouco depressivo, um pouco eu ficava bem, e naquele momento que eu falei, nossa, eu estou oscilando muito, eu tenho horas que eu quero desistir, eu preciso de um profissional. Foi quando eu procurei sim um profissional, onde ele sabia que ele era um especialista em mudança de mindset, consciências, tudo aquilo, sabe, que eu acabei buscando para a minha melhora e que vocês vão ver dentro do programa. Então, naquele momento, eu vi que eu precisava de um profissional onde realmente pudesse cuidar não só do meu planejamento de vida, que eu queria muito planejar e viver uma nova vida diferente, mas eu precisava de, em paralelo a isso, que cuidasse da minha mente, porque eu sabia que era a minha mente que era a minha maior inimiga naquele momento. E foi isso que eu fiz. E ele era um especialista estratégico e financeiro, e ele começou então a trabalhar nesses dois eixos, e eu comecei a sair daquela areia movediça. E é assim que nós vamos ver aqui dentro desse programa, né? Nós vamos ver sempre nesses dois eixos. Então, naquele momento, eu resolvi que eu ia começar a aprender tudo novamente se precisasse, mas que eu ia dar a volta por cima, eu ia olhar se o que realmente me ensinaram fazia parte daquela nova vida que eu queria, ou se eu ia ter que abandonar aquelas roupas velhas e trazer uma roupagem nova para essa Joyce. Então eu comecei a mapear. O que que eu fiz? Eu comecei a mapear a minha mente, claro, com todas as orientações deles, que vocês vão ter também aqui. Eu comecei a mapear todo o meu estado atual de todas as minhas áreas, assim como eu mapeei todas as minhas áreas da vida, eu mapeei também todas as minhas emoções. Então, vocês vão ver que vocês vão receber muitos PDFs aqui nos módulos, com exercícios para você começar a fazer esse mapeamento e essa reflexão. Isso é muito importante. E o meu primeiro objetivo aqui, a minha primeira meta, né, que eu quero passar para vocês, que foi o que eu fiz e que deu muito certo, é que eu falei, eu vou tirar 15 minutos por dia para fazer esse planejamento, porque eu também tinha, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha muitos funcionários, eu tinha muito problema, eu tinha muita coisa, doença, filhos, separação, falta de dinheiro, eu tinha muitas coisas ao mesmo tempo se passando para resolver e me consumia meu tempo. Eu ainda trabalhava com eventos. Então, o que que eu fiz? Né, com a orientação deles, 15 minutos por dia, no mínimo, você vai tirar para você, todos os dias. Então, eu separei uma hora da minha agenda e eu me comprometi também.
Fazer o quê? Que cada minuto desse, cada vez que eu me comprometesse com aqueles minutos, se eu falhasse ou se eu não conseguisse naquele dia, eu tinha que dobrar ou até triplicar para o outro dia para que realmente o meu comprometimento ainda fosse maior. Então, eu sabia que eu precisava separar esse tempo para cuidar da minha pessoa, para refletir, para fazer as tarefas, né? E eu sabia também que se eu já tinha começado várias formas e não tinha dado certo, que com a experiência de T. Harvard, de vários gurus que me ensinaram a fazer todo esse planejamento, que realmente eu ia chegar em algum lugar, porque eles já haviam chego lá, né? Então eu comecei com as pequenas ações diárias e eu fui avançando, e eu fui avançando mesmo sem tempo, né? Então, com inúmeros desafios, como eu falei aqui para você, eu parava nem que fosse na madrugada